existe uma heroína soviética, a mulher teria matado cerca de 200 e tantos soldados alemães. Um dia perguntaram para ela, 200 homens, tem 200 nazistas. E essa mulher representa, é uma mulher que estava na luta, na frente da batalha. Sim. Ela se ofereceu, ela não foi praticamente convocada, ela se ofereceu para participar. Isso sente na força e o papel da mulher. Sente nota em todos os lugares, não? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso não é uma heroína apenas assim que se destacou fora da Rússia, né? Ela é muito bem lembrada lá na Rússia. Existem diversos filmes, diversos livros sobre ela. E existem muitas outras, né? Tem muitas outras que participaram de batalhões só de mulheres, que desempenharam funções extremamente importantes e foram muito bem sucedidas. É, é que agora eu não me lembro, mas tem um filme muito interessante de um batalhão desse que foi necessário para atrapalhar um ataque de um comboio de tanques que estava chegando. Então, de forma geral, assim, as mulheres foram muito importantes na defesa do território russo. Os russos conviveram com guerras, derrotaram Napoleão e derrotaram Hitler. Portanto, o Sim, grande sim. vitorioso dessa guerra foram os soviéticos. Tiveram consequências terríveis também. Perderam a metade das pessoas mortas durante essa guerra foram os soviéticos. Sim, Então, com seu sim. sangue, eles conseguiram a Uhum, libertação da Europa. Grande parte da uhum, Europa chegaram em Berlim. E eles têm orgulho disso. Eles não têm uhum. lamentação de que perderam pessoas. Eles têm orgulho de que ajudaram a libertar a humanidade. Eles não têm uma noção Sim, que apenas derrotaram Hitler, é que eles estavam derrotando o fascismo. Isso repercute muito em todas as pessoas que tiveram alguns entes. sim. E pode-se dizer que é quase 99% da população, né, que perdeu algum parente. E isso também é muito bem lembrado agora, agora não, em todo 9 de maio, né, que é celebrado o Dia da Vitória, mas que existe na primeira parte do dia aquele desfile militar, que é enorme em todas as cidades da Rússia, mas em Moscou é um símbolo, né, até de poder, mas isso é feito já é corriqueiro, é feito todo ano. E dessa mesma forma que é feito todo ano, na segunda parte do dia tem o desfile das pessoas, dos civis, com placas, com fotos dos seus entes que batalharam. Então, eles fazem questão de lembrar, e não são apenas filhos que perderam os pais. Os netos vão juntos, crianças carregam a foto dos avós, dos bisavós. É uma coisa muito forte na cultura deles. Não deixar esquecer que teve alguém lutando por você e que essa luta não foi em vão. Que essa luta foi dolorida, foi sofrida, não foi rápida. Foram muitos anos de guerra, muitos anos de dificuldade. E, e é uma coisa até interessante, assim, do meu convívio que eu percebi lá, é que por mais que você conheça uma pessoa até que uma classe alta, que tenha dinheiro, essa pessoa sempre tem um avô, uma mãe que é uma pessoa simples, que viveu na União Soviética, ela tem essa ligação e convive ainda dessa forma. É uma coisa assim, que eu, pela minha vivência lá mesmo, entendi que é bem comum. Você vê mulheres normais, assim, que vivem na cidade, dirigem carros super lindos, vivem em salão de beleza, mas só que quando vão para casa dos familiares, vão colher batata, vão fazer a horta. Isso é uma coisa assim que até eu achei curioso, porque de todas as formas eles têm uma raiz muito bem é, estruturada. Eles não deixam perder aquele objetivo que foi a guerra, que foi defender o território. E é por isso que ele chama Guerra Patriótica, né? Exatamente. Guerra Patriótica, eles Sim, conseguiram envolver todo o povo, inclusive, inclusive parte da Igreja Ortodoxa, que era bastante sim, conservadora, se incorporou ao processo. Uma sim. coisa. E parte e até em
muita literatura, assim, até muitos monumentos se vê os, os representantes das igrejas ortodoxas com armas, com espadas ou com escudos. Sempre eles estão dispostos a também batalhar. Nunca. Eu estive no ano passado, quando estive lá, vi algo que eu nunca Uhum, podia, nem numa ficção ia imaginar. Uma cidade, numa região próxima de Moscou, em Moscou, uma catedral, imensa catedral das Forças Armadas. sim. Já me surpreendeu. Só que a catedral foi construída com apoio também da Igreja Ortodoxa. E o Uhum, piso da igreja, uma catedral de 2 andares. Eu nunca tinha visto nada parecido, dois uhum, andares. O piso era construído de tanques alemães sim, conquistados durante a sim. guerra. Sim, inclusive, Eram tanques, a parte de baixo toda de tanque. sim. E, as, e, os gra- e os, a, debaixo dos santos, grandes murais, com soldados armados dentro da Uhum, igreja, coisa fantástica, sim, fuzis, com seus bonés, com a foice, o martelo. Eu sim. imaginei essa aqui, nem em ficção eu imaginaria que tal, alguma coisa pudesse acontecer. Sim, e inclusive nessa catedral atualmente funciona vamos dizer assim, um museu de prêmios, que foram os tanques capturados nessa guerra, né, É, nessa operação especial na Ucrânia. Lá eles botaram enfileirados, assim, tanques americanos, alemães, poloneses, nem... são diversos, e até de outros países, assim, e que foram capturados e eles botaram lá para mostrar que não importa, a Rússia está preparada para todas essas eu tecnologias. vi alguns desses tanques. E E como esse é, foi? é um museu que foi construído, parece que em 4 anos, 3 ou 4 anos, um museu Uhum, que eu acho que não existe no mundo um museu tão grande do ponto de vista da guerra, que cita o uhum. dia a dia. Dia a dia tem os documentos e as batalhas, documentos todos até o final. Esse eu não E, conhecia ainda e eu vou agora em isso, abril. isso, mas eles têm orgulho do que fizeram. Uhum, Você sim, deve estar vivendo uma experiência fantástica, sim, porque as pessoas têm orgulho da sua história, do seu país, das suas tradições. sim, sem dúvida, é uma experiência indescritível, e ainda mais que é um período da história do país que ocorreram muitas mudanças, foram muitas evoluções, muito desenvolvimento, indo contra muitas coisas, né? Foram muitas sanções, viver esse período. Eu não consigo nem te dizer qual era a minha expectativa, porque todas elas foram superadas muito rápidas. Mas certamente nesses 11 anos você viu mudanças positivas, né? Sim, sem dúvida, Regiões positivas. que estavam devastadas já se Sim, reestruturando, sim, fábricas surgindo, qualidade de vida. Deve ter sim. percebido isso muito. A gente percebe, principalmente quando acontece de forma muito brusca, como foi agora as sanções na guerra, né? Impostas pelos Estados Unidos, que foi aderido pelo mundo inteiro com medo de represálias. Quando aconteceu a saída das multinacionais, a Visa, a Mastercard saíram da Rússia. Isso, inicialmente, todos ficaram surpresos, em choque, porque não sabia como seria você viver dali para frente, como que seria transferir dinheiro, como que seria viajar, como seria o preço das coisas no supermercado. E foi meio que gradual e muito rápido, porque antes mesmo dessas marcas saírem, elas anunciaram quando ia isso acontecer, davam mais ou menos assim, em média 2 a 3 meses para tudo sair da Rússia. E nesse período, a própria Rússia já ofereceu solução para tudo que estava sendo tirado. Então, a gente não sabia como que transferiria dinheiro para lá. Eles abriram novas opções. Saiu o Visa e Mastercard, eles criaram a bandeira MIR. MIR é até paz e mundo, é o mesmo significado. Então, tem essa bandeira nova que te proporciona é, é, trocar dinheiro de forma simples. Quando saiu a Google, também acabou com aquele pagamento NFC, que era muito utilizado.
Então as pessoas não sabiam como que voltar a usar dinheiro, né? É uma coisa de ninguém entendia mais como que ia ser, mas só que logo em seguida já os bancos lançaram adesivos para botar no celular que te permitia pagar da mesma forma. E para aqueles que não tinham, tinham já QR Codes na maquininha de cartão. Na Rússia já tinha o Pix muito antes, já desde 2016 ou 2017. Então você poderia ir no supermercado também pagar pelo método que é parecido com o Pix, né? Aqui no Brasil. Então a gente acabou não sofrendo como estava imaginado. A gente acabou não sofrendo, porque tudo foi muito rapidamente pensado, desenvolvido e implementado. E chegou na mão da população muito rápido.